neste canal Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal. Alô amigos, alô amigas, eu sou Arsênio Tardivo aqui do canal Arsênio Tardivo e você. Você que está nos assistindo aí, assista o vídeo até o final, deixe seu like e se inscreva no canal, que é muito importante. Nós precisamos da sua audiência, você que está na sua casa, coloque as pessoas aí para assistir os nossos vídeos, nosso podcast, mesmo pelo seu celular, pelo notebook, espelhe na sua TV aí, na sua Smart TV, para que todos possam assistir, porque vale a pena. Acho que a gente incentiva as pessoas. Coloque para todos assistirem, porque a gente acaba tendo aí numa residência onde existem 5 pessoas, são 5 pessoas que estão nos assistindo. E cada dia nós temos um vídeo diferente, falando coisas diferentes. E entrevistados diferentes. Por isso é que nós estamos completando esses 50 vídeos de fevereiro até agora. Hoje, não tem problema de falar, os vídeos vão ao ar nos próximos dias, mas hoje é dia 25 de maio, graças a Deus. E também eu quero também agradecer a Deus, porque no mês de maio eu estou completando 49 anos que eu deixei o interiorzão do Paraná, estou aqui. Cheguei aqui com a cara e a coragem, a roupa do corpo, e hoje estou aqui falando para o mundo inteiro. Graças a Deus, essa cidade me deu tudo que eu precisava, tudo que eu tive vontade, eu consegui nessa cidade de Guarulhos, 49 anos. Graças a Deus, não tenho que reclamar. E hoje tenho o prazer, a honra de receber aqui nesse podcast. Vou cumprimentar agora meu amigo, o advogado, doutor Alan Douglas Oliveira. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, no podcast, Arsênio, e dizer para você que, além de ser uma honra estar aqui, eu fiquei muito feliz de ouvir o que você acabou de dizer, assim, sobre a cidade de Guarulhos ter te abraçado. Você está aqui quase completando aí 5 décadas na cidade. E com certeza a cidade também me abraçou e eu também construí minha vida aqui. Tenho muito amor por essa cidade e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí hoje. Perfeito. E estou também tendo a honra de receber aqui uma economista formada pela PUC da Universidade de São Paulo. Eu convidei para ela que ela participasse também, ajudando a fazer perguntas para o doutor, porque é muita responsabilidade entrevistar um advogado famoso da nossa cidade de Guarulhos. Obrigado. Tudo bem, Daniela? Bonfim? Tudo bem. Eu sou guarulhense, nascida e criada em Guarulhos, e é um prazer estar aqui. E vamos lá, muitas perguntas para o doutor. Perfeito. Doutor, o senhor mora em Guarulhos, então, o senhor chegou em Guarulhos com 8 anos de idade? Com 8 anos. Eu nasci, minha mãe morava na zona leste de São Paulo, minha mãe foi criada desde muito pequenininha em Itaquera, então eu tenho muita familiaridade ali com Itaquera, Vila Carmozina, aquela região, a Sapopemba. E aí, com 8 anos de idade, nós viemos para Guarulhos e eu moro aqui desde então. Me formei aqui, estudei aqui em Guarulhos, fiz escola, fiz faculdade e tenho meu escritório aqui no centro de Guarulhos. Então, me sinto guarulhense porque vivo em Guarulhos e contribuo para a cidade de Guarulhos. Mas eu nasci, na verdade, na zona leste de São Paulo. Perfeito. O senhor falou até em um bairro aí, que a gente é meio um pouco rival dos times aí. O senhor é daquele time de lá também? O senhor não. Eu sou São Paulino. Eu sou São Paulino. E você, Daniela? Eu sou corintiana. Eu sou palmeirense. Palmeirense. Eu imaginei que você fosse palmeirense, mas você falou de rivalidade, eu imaginei. Hoje nós estamos num bate-papo aqui bem descontraído. Estamos gravando aqui hoje nos nossos estúdios na cidade de Guarulhos. Aqui é uma cidade com 1.400.000 habitantes. E o doutor, tem uma história interessante, doutor. O senhor permaneceu no Rotary Club de Guarulhos Sul, né? Rotary Club Sul por 12 anos. Sim, por 12 anos. Eu conheci o Rotary Club através de um programa de interação dos jovens, que é o Rotaract, que é um programa voltado para os jovens de 17 até os 30 anos, onde eles desenvolvem treinamento de liderança, oratória, tudo através do servir. O Rotary é uma instituição internacional, centenária, que nasceu nos Estados Unidos e que está presente em diversos países do mundo. É uma organização que reúne pessoas que têm a intenção de contribuir para a sociedade, atividades sem fins lucrativos, principalmente atividades sustentáveis. Então, contribuição com hospitais, contribuições com escolas. E o Rotary Guarulhos Sul me abraçou
Quando eu tinha 17 anos eu conheci, esperei para fazer 18 para entrar para o Rotaract, que é esse grupo jovem que a gente chama, e permaneci lá por 12 anos. Saí por algumas questões profissionais e tal, né, de realmente compromissos, mas eu tenho essa relação muito próxima com a instituição e acredito muito nesse trabalho, acredito muito na interação e no que a gente pode fazer pela sociedade para construir a sociedade que a gente quer. O grande desafio está em convencer as pessoas a acreditarem que elas fazem a diferença. E é isso que o Rotary ensina, o quanto que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, de modo geral. E é isso que eu aprendi e tento transmitir, tanto no meu escritório, na minha atuação profissional, na minha atuação em geral. Ah, a Daniela gostaria de fazer uma pergunta sobre o Rotary Sim. Club? Pode falar, Daniela. A minha pergunta é a seguinte: os empresários de Guarulhos que têm interesse em incentivar a juventude e a desenvolver mais, como que pode entrar em contato com o Rotary? Que nem você falou, é um clube, tá, mas esses empresários, eles se associam, eles só fazem doações, como que funciona? Muito legal. A primeira coisa muito interessante é que não existe doação, não existe nenhum plano de doação mensal, nada disso. O que existe no Rotary são associados, e a gente chama de clube porque é uma reunião de pessoas que acontece em diversos lugares, né? A gente tem uma ideia no Brasil, Arsênio, de que clube é aquele lugar que tem piscina, que tem quadra. Na verdade, tem os clubes que têm piscina e quadra, existem clubes que têm piscina e quadra, mas clube, na verdade, é a ideia de reunião de pessoas. E aí, algumas reuniões de pessoas dão origem a lugares que têm interações, né, entretenimento, como piscinas e quadras. Os clubes aos quais eu estou me referindo são reuniões de pessoas. Em Guarulhos, salvo engano, tem, se eu não me engano, 5 clubes. Então tem o Clube Vila Galvão, tem o Aeroporto, tem o Norte Centenário, tem o Guarulhão, e tem o Guarulhos Sul. Esses são os que me vêm à memória agora. Talvez tenha algum novo que eu não conheço, mas esses são os clubes que eu me recordo aqui agora. Então o que acontece? Tem muitos empresários e até pessoas que não são empresários, mas que trabalham e que são empregados de empresas que fazem parte desses clubes. E são pessoas que são imbuídas de boas relações, amizades, né, entre as pessoas do clube e a vontade de fazer a diferença para a sua comunidade. Se um empresário, por exemplo, quer fazer um programa de liderança, treinamento para jovens, ele pode fazer uma parceria com um clube. Então procura nas redes sociais, com certeza vocês vão encontrar Norte Centenário, Guarulhos Sul, Guarulhão, Vila Galvão, Aeroporto. Qualquer um desses clubes vai receber uma proposta de projeto de um empresário e com certeza vai direcionar para os serviços da comunidade e aí vai poder desenvolver um projeto junto. Alguns projetos que a gente, né, nos quais eu atuei. Boa. Projeto de orientação na escola, de levar profissionais das escolas e mostrar as profissões, fazer palestras sobre as profissões, para que as pessoas nas escolas, os alunos das escolas, tenham uma ideia melhor sobre o que são as profissões. Porque acaba que a gente tem uma influência cultural, por exemplo, o advogado. Eu sou advogado. E a pessoa tem uma ideia de que advogar é igual a ver nos filmes, porque os filmes são uma influência norte-americana. Aí a gente tem a ideia de que advogar é daquele jeito, e não é. A advocacia no Brasil é desenvolvida de uma outra forma, então é importante que as pessoas conheçam como é a área profissional e a atividade profissional para que elas escolham bem. E o Rotary tem muitos projetos de orientação. A importância da boa comunicação, do bom relacionamento, do desenvolvimento de projetos. Então, se um jovem, seja de qualquer idade for, tem 15 anos, 16 anos, eu quero desenvolver liderança e eu quero contribuir para a comunidade onde eu moro. Procure um Rotary, com certeza vai haver algum programa que te atenda e que vai te ajudar a desenvolver essas habilidades. Interessante. Agora, doutor, o senhor é formado em advocacia. 2 perguntas juntas. Há quanto tempo o senhor é advogado e qual a área que o senhor mais atua na advocacia? Eu sou formado desde 2014. Eu entrei na faculdade aos 17 anos, em 2010. E em 2014 eu completei os 5 anos do curso de Direito e, curiosamente, eu completei o curso já aprovado na OAB. Então, quando eu me formei em dezembro, colei grau em dezembro, em janeiro eu já tinha o status ali de aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil. E aí eu rapidamente já peguei a carteira profissional e comecei a trabalhar. Então, no ano de 2025,
eu estou completando 10 anos de advocacia, atuando principalmente no direito do trabalho e no direito civil, de responsabilidade civil, por exemplo, questões de relacionamento com o banco, relacionamentos de consumidor, mas a área trabalhista é aquela com a qual eu mais me identifico. Foi a área que eu estudei para passar na prova da ordem e foi a área na qual eu me especializei e fiz pós-graduação. Até tinha uma pergunta aqui que era baseada mais ou menos no que você falou. Você sempre quis ser advogado e como foi essa escolha por esse curso? Então esse foi o motivo. Ah, obrigado por essa pergunta. Na verdade, a escolha de ser advogado, eu sempre achei que minha mãe tinha escolhido essa profissão para mim. Porque desde criança minha mãe me via me comunicando, questionando, fazendo ponderações, e eu sempre achei que ela tinha escolhido. E eu descobri, sendo advogado, que ela não escolheu. Ela descobriu a profissão. Ah, descobriu. Ela percebeu em mim as características para aquela profissão. Então ela não determinou que eu fosse. Ela viu que eu já era, que eu só precisava passar pelo curso. Então eu agradeço a ela, agradeço muito a minha mãe, em memória. Hoje... Na verdade, no dia 24, minha mãe faria 65 anos. E ela partiu e me deixou essa profissão, me deixou uma formação intelectual e cultural, que eu agradeço muito pela participação dela. E eu passei a ver de outra forma a minha profissão quando eu percebi que ela não escolheu. Ela percebeu que eu tinha as características necessárias e me orientou para o melhor caminho. Hoje eu sou muito grato e eu adoro o que eu faço. Gosto Isso é bom, muito. perfeito. E deixa né? eu te perguntar, você falou das suas características para a sua profissão. Sim, A sua profissão ela é muito ampla. sim. Alguns profissionais eles não passam na OAB. Primeira Sim. pergunta. É possível ser formado em direito e exercer alguma atividade dentro do direito sem a OAB? E segunda pergunta. Dentro do que você escolheu para trabalhar no direito, quais são as principais características que te ajudam nisso? E qual seria a área que você fala, não, essa não, porque já se distancia do que eu faço hoje? Sim, obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito interessante mesmo. Começando com relação à área que eu estudo, que eu estudei, que são ciências sociais, jurídicas e sociais, que é o curso que a gente chama de direito. Na verdade, esse curso ele te abre um leque de possibilidades. Você pode ser, por exemplo, algumas áreas que não exigem a aprovação na ordem dos advogados. Você pode ser delegado, você pode ser policial, existem determinadas áreas da polícia que exigem uma formação em direito, como, por exemplo, o próprio delegado, um analista do judiciário, policial federal. Então, existem muitas áreas que exigem um conhecimento, mas não exigem o título de aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, isso é muito interessante, é um leque bem grande mesmo. A maioria das pessoas que eu conheço que estudam direito se dispõe a passar na prova da ordem imediatamente. Mas, por exemplo, tem pessoas que trabalham no cartório, cursam o direito para se tornarem um profissional mais bem preparado, mas nem prestam a prova da OAB porque já trabalham no cartório como assessor e tal. Então, existe mesmo um leque muito grande de atividades. Na minha área, que é a área da advocacia trabalhista, existe uma dinâmica muito grande. Na hora que a gente vai fazer uma audiência, discutir ali se o empregado fez horas extras, não fez, se recebeu as verbas rescisórias, precisa ter uma velocidade muito grande de compreensão do que está acontecendo e uma comunicação muito eficiente. E acho que eram essas as características que minha mãe percebia em mim, a capacidade de comunicação, de diálogo, e isso acabou me levando para a advocacia. Mas, por exemplo, se eu fosse talvez um advogado tributarista, que trabalha mais com dados, com números e com demonstração de incorreções da cobrança, por exemplo, de impostos, aplicações de multas, não tem tanto esse diálogo. O diálogo é mais escrito, porque a própria palavra advogado vem da ideia de falar em nome de alguém. Advogo, vogo de voz, de falar, e ad de outro. Então, a ideia de falar em nome de outro, você pode falar de forma escrita, quando a gente escreve um documento para um juiz, dizendo que a pessoa teve um direito ferido, ou a gente pode falar numa audiência, por exemplo, defendendo ali o direito e tal. Então, a dinâmica da comunicação, eu acho que é uma das principais características. Eu acredito que se nós perguntássemos para 10 pessoas qual característica elas acham importantes em um advogado,
eu acredito que umas 9 iriam dizer se comunicar bem. Então acho que era isso que minha mãe via em mim, sabe? A capacidade de comunicação e de diálogo. Legal, olha que história brilhante, né? Então, doutor, nós vamos agora fazer um pequeno intervalinho. Eu gostaria só que o senhor repetisse as suas redes sociais, já. Depois eu vou pedir até para o senhor falar um pouquinho também, se tirar um espacinho, para falar um pouquinho sobre responsabilidade civil do Estado. Interessante. Legal. Mas depois do intervalo. Nossas redes sociais são adouglas.advocacia. Estamos assim no Instagram. Eu não tenho atualmente conta no TikTok, mas no Instagram você pode nos encontrar com adouglas.advocacia e também temos site, que também é www.adouglasadvocacia.com.br. Perfeito, é Alan Douglas Oliveira, advogado. O telefone de contato, depois o senhor pode fornecer, mas vai estar passando na tela aí depois? Claro, pois não. 11, né, 98079 4086. Isso aí. Não tem problema de falar, né? Não tem problema. Já falei também. Pode fazer contato com a gente, não tem problema nenhum. Tá, então agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já, tomando uma aguinha já com o doutor Alan e também a Daniela aqui nos ajudando. Obrigado. Já voltamos. Alô, empresário! Se você pretende montar a sua empresa nesta rica região de São Paulo, como em Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá ou em todo o Alto Tietê, temos galpões logísticos, industriais, prédios comerciais e grandes áreas de terrenos. Ligue ou mande uma mensagem 11 97244 8681 ou 11 96 355 4142. Alô amigos, alô amigas, é o Arsênio Tardivo e você, voltando aí com a nossa segunda parte do nosso podcast. Só lembrando, nosso telefone de contato, você que quer dar uma entrevista, divulgar o seu produto, a sua empresa aqui, é só ligar 11 99465 9382, 11 9465 9382, está passando aí no rodapé. E seguindo aqui com as perguntas, hoje tendo a honra de receber o doutor Alan Douglas Oliveira, advogado aqui da nossa cidade de Guarulhos, e ele que está num bate-papo gostoso, com o convite também aqui da Daniele Bonfim, participando da nossa conversa, é muito interessante, porque nós abordamos temas que é o interesse da sociedade, aquilo que as pessoas gostam de ouvir no dia a dia e aprendem conosco, não comigo, Arsênio, é com o que os convidados nossos explicam, né? Para que as pessoas se orientem e saibam dos seus direitos, saibam a cuidar da sua saúde, saibam cuidar do seu patrimônio, saibam cuidar dos seus direitos. E hoje, conversando aqui com o doutor Alan Douglas Oliveira, eu vou fazer mais uma perguntinha aqui. Para você, o que é advogar, doutor? Eu agradeço essa pergunta. Como nós estávamos falando antes, eu tive uma formação cultural, participei durante bastante tempo, por exemplo, do Rotary Club, e acabei assumindo um compromisso com instituições republicanas, com a contribuição para a sociedade, para a comunidade onde eu estou inserido. Então, a minha ideia como advogado é exatamente essa: contribuir para a vida do meu cliente e também para a sociedade na qual eu estou inserido. Seja orientando o cliente, às vezes tem uma expectativa de um direito que pelo ordenamento jurídico ele não tem, então orientando ele, falando, olha, essa sua expectativa não vai ser alcançada por causa que o nosso ordenamento jurídico não prevê isso. Não é incomum que o nosso cliente vá até o escritório dizendo, olha, eu quero receber uma indenização por causa disso aqui. E aí quando a gente analisa a situação, a gente percebe que não é cabível uma indenização e a gente explica, fala, olha, esse daqui não é o caso. Mas existem meios específicos para que os nossos clientes busquem não só os seus direitos, mas a garantia dos seus direitos. E a ideia de poder contribuir dessa forma para a sociedade, para os nossos clientes, foi o que me levou e o que me manteve durante esses 10 anos na advocacia. Perfeito. Pode perguntar, quiser fazer uma pergunta, pode fazer, Daniela. Doutor, você falou de meios. O advogado é o único meio? E o advogado não seria um tanto quanto burocrático? Porque eu conheço muita gente que fala, ai, eu teria que contratar um advogado. A pessoa não sabe nem quanto que ela receberia da causa, mas ela já está preocupada em dever alguém pelo serviço. Sim, sim. O advogado, na verdade, ele atua como um médico.
Ele cuida de um determinado problema que precisa de um tratamento específico. Eu dou sempre o exemplo do médico, porque eu não conheço ninguém que nunca tenha passado por um médico, mas eu conheço algumas pessoas que não chegaram a precisar do serviço de advocacia. Então fica mais fácil de entender. O médico é o único meio para se cuidar da saúde? Não. Você pode fazer exercício físico, você pode tomar uma medicação, se alimentar bem. Então você tem outros meios para cuidar da sua saúde. Mas se desenvolver uma doença, algo que precise de uma intervenção médica, aí realmente é importante o médico. O advogado é a mesma coisa. Você pode se prevenir de determinadas situações, você pode buscar fazer pesquisa antes de fazer um negócio, uma negociação, uma compra, por exemplo, importante. E você pode acionar o advogado quando o problema já se estabeleceu. Então, o trabalho do advogado é um trabalho de resolução de problemas, seja prevenção, evitando que o problema se constitua. Quando você tem algo muito complexo que você vai fazer, envolve um grande percentual do seu patrimônio, uma compra, por exemplo, de um imóvel, é importante consultar um advogado para que ele te dê a orientação da melhor forma de aquisição. Mas também é possível você buscar o seu direito ou até buscar ferramentas dentro do Estado, da sociedade, da organização social, que não dependam de advogado. Por exemplo, na cidade de Guarulhos nós temos um PROCON muito forte, que é uma organização que protege o consumidor, então fica essa dica. Você tem a própria municipalidade com a Secretaria do Transporte, por exemplo. Se você tem um problema de buraco na via, você tem a possibilidade de informar o município através da Secretaria de Transporte. Nós temos a possibilidade, por exemplo, da Polícia Militar, que é uma forma de resolução de determinados problemas que é rápida, é oferecido pelo Poder Executivo do Estado e que não depende de advogado. A atuação do advogado, ela é essencial, está prevista na Constituição Federal, mas nós temos hoje muitas ferramentas que garantem às pessoas o acesso ao seu direito, à preservação do seu direito, diretamente com o Estado. E quando eu digo Estado, eu estou falando da municipalidade, do governo estadual ou do governo federal, a União. Esses meios precisam ser melhores divulgados. As pessoas precisam compreender que, por exemplo, hoje, pelo meu INSS, elas conseguem ter acesso a diversos serviços. Pelo gov.br, elas podem ter acesso a diversos serviços. O que eu lamento do nosso país é que muitos serviços bons não são tão divulgados a ponto de as pessoas saberem. Ah, isso daqui eu consigo resolver sozinho. Ou isso aqui eu consigo resolver com a ajuda de alguém, mas eu não preciso necessariamente de um serviço específico ou de alguém especialista. Contratar um advogado. Ou contratar até um advogado. O advogado, ele é essencial quando você tem um problema que dentro dos seus limites você não consiga resolver. Mas existem muitos problemas hoje que nós podemos resolver com as ferramentas sociais. Do GOV, do meu INSS. Do GOV, do meu INSS, a própria Secretaria Municipal, a própria municipalidade. PROCON. Então, por exemplo, eu tenho uma criança pequena, preciso de uma creche e não tenho acesso, vou contratar um advogado para o advogado entrar com processo contra a prefeitura porque ela é obrigada a me oferecer a vaga. Mas você chegou aí na Secretaria Municipal? Você chegou a se informar sobre as possibilidades de se exigir essa vaga por um meio administrativo? Então eu acho que precisava ter mais divulgação, mas eu até tenho uma ideia de que isso não é tão bem divulgado para impedir que seja acessível. Porque, infelizmente, quanto mais acessível se torna, mais trabalho gera para o Estado. Para o Estado que eu digo, município, Estado ou União. Então as pessoas precisam ter melhor consciência. Porque para que esses serviços sejam bem prestados, a experiência do usuário, que é uma coisa que a gente escuta muito na administração privada, precisa ser boa. Não são poucas as pessoas que reclamam da burocracia, da dificuldade de se fazer uma transferência de um veículo, da dificuldade de fazer uma transferência de um imóvel. E por que é tão difícil? Porque, infelizmente, não é a experiência do usuário que é levada em consideração na hora de se estabelecer um procedimento. Então, qual que vai ser o procedimento para a transferência de um carro? Precisa levar em consideração a experiência do usuário para que isso seja feito da melhor forma possível, da forma menos custosa. Um exemplo que todos nós aqui concordamos e todo mundo que nos assiste: declaração de imposto de renda. Eu não conheço ninguém que não tenha trauma de declarar o próprio imposto de renda. Por que é tão difícil? Às vezes é mais fácil pagar o que o contador falou que tem que pagar do que
fazer a própria declaração. Por que precisa ser tão complicado, tão difícil de compreender o procedimento? Me parece que ou isso se trata de uma reserva de mercado, ou isso se trata de uma falta de atenção na experiência do usuário. Então eu acho que nós precisamos levar essa ideologia, a ideologia de ser inaceitável que o serviço público seja prestado de uma forma dificultosa, difícil, que cause a necessidade de um especialista para fazer um requerimento simples. Eu acho que essa modernização do Estado é do interesse de todos, independente da ideologia, independente da corrente que segue, todos nós queremos um Estado mais eficiente e que seja mais acessível para a população. Sim. Perfeito, doutor. Você que já foi do Rotary Club, que participou certamente de inúmeros projetos sociais, acredita haver ainda uma relação? Tem uma relação direta, porque nós buscamos no direito a materialização e o reconhecimento do direito de alguém. E é muito doloroso ver alguém que tem o direito previsto no ordenamento jurídico, nas leis, na Constituição, tendo esse direito desrespeitado. E o que a iniciativa privada como o Rotary acaba fazendo é buscar a garantia de direitos, né, como o direito à moradia, o direito à saúde, à alimentação, contribuir para a sua sociedade. Eu acho que existe uma frase que é um jargão de um presidente norte-americano que disse assim: não pergunte o que os Estados Unidos pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelos Estados Unidos. Eu trago essa frase por ela ser muito bem feita. E eu acredito que a gente tem que aplicar isso com relação à nossa sociedade. Não é o que a sociedade pode fazer por você ou o que ela não vem te entregando. É o que você pode fazer por ela para que ela entregue mais para as outras pessoas e para as futuras gerações. O que nós podemos fazer para transformar a nossa sociedade? Eu sei que talvez seja um pensamento utópico da minha parte, mas eu acredito que sem um sonho que seja realmente utópico, nós não conseguimos transformar a sociedade para as futuras gerações, para os filhos que nós vamos deixar, para os netos que nós vamos deixar. E nós precisamos ter esperança no futuro, porque apenas com esperança no futuro é que nós seremos capazes de dar os braços e lutar por um futuro melhor. Se a gente não tiver esperança, fica mais fácil da gente ser marionete e da gente aceitar que tudo é assim mesmo. Olha. Sempre foi assim, não vai mudar. Interessante. Agora, uma outra coisa, doutor, nós temos o costume de pensar em advogado atuando no Poder Judiciário, em processo, mas o advogado pode fazer muito mais que isso, né? Sim, com certeza. O advogado, ele pode atuar, por exemplo, num processo administrativo no INSS. Ele pode atuar num procedimento específico como regularização imobiliária, como na ajuda de uma transferência. Eu tive um caso muito interessante que a pessoa me contratou para fazer a avaliação da compra de um imóvel. Aí eu cobrei um preço determinado para fazer aquela avaliação. Quando a gente começou a fazer a avaliação da proposta e da correspondência com a realidade, aquilo que foi proposto pelo vendedor e aquilo que de fato a documentação demonstrava, a gente percebeu que o imóvel tinha débitos, que o devedor tinha processos, que aquela compra talvez pudesse no futuro ser cancelada pelo Poder Judiciário. Então nós aconselhamos a não comprar o imóvel. Nós não precisamos atuar com processo, nós impedimos que ele tivesse um problema futuro. Então é como eu disse antes, é como o médico, ele pode atuar no preventivo ou com problema já ocorrendo. E o advogado também pode fazer isso. Então eu sempre aconselho, consulte-se com o advogado, porque um profissional ético e correto com certeza vai dar a melhor orientação, aquilo que é o melhor caminho para a resolução do problema e não aquilo que lhe interessa ao advogado, mas o que interessa ao cliente. É essa visão do interesse do outro que prestigia o bom advogado. Perfeito. Quer fazer alguma pergunta? Quero. Porque ele jogou aquela bola do... Não necessariamente a gente precisa de um profissional. E aí quando você falou do imposto de renda, eu falei, é muito isso. Eu preciso falar da dica de economia. Por quê? Tem muita coisa no Gov, tem muita coisa no Detran, que você não precisa de um profissional. Eu faço declaração de imposto de renda para as pessoas. Eu falo, gente, dá para você fazer sozinho. Tem um monte de site que ensina a fazer a declaração do imposto de renda, mas muita gente tem medo do imposto, de declarar errado. E às vezes até o profissional faz a declaração errada. Eu já peguei declaração que era só mudar a natureza, a gente reduziu aí 10 mil de imposto de renda para a pessoa pagar. Entendeu? E aí tem a questão da insegurança, da pessoa não saber fazer,
Mas, de fato, coisas simples dá para economizar dinheiro fazendo você mesmo, olhando no Google, olhando em vídeos no YouTube. Mas, se você tiver muita insegurança, vai ter que contratar ou eu, ou o doutor, ou outro profissional competente para resolver o seu problema. Perfeito. Exatamente. Doutor, estávamos falando também sobre as diversas formas de atuação profissional. É importante conhecer muitas regras e departamentos públicos. Isso não se torna muito complexo? É complexo, principalmente para quem se propõe a ser especialista. Mas, como eu estava dizendo antes, eu acho que falta um pouco o interesse público em tornar mais fácil o acesso. Por exemplo, eu acho um absurdo a gente viver numa cidade em que as pessoas não sabem a competência e o que faz um vereador. A competência e o que faz um prefeito. A competência e o que faz a Secretaria da Educação. É isso que precisava ter nas escolas. Era importante que nas escolas fosse orientado. Você sabe o que faz um vereador? O vereador vota as leis municipais. O vereador vota as leis municipais que são de competência determinada pela Constituição Federal. Então, ao invés da gente só estudar a história do passado, a gente precisava estudar a nossa história recente. As regras da nossa Constituição Federal atuais, para que as pessoas soubessem o que cobrar de um vereador. Para também não se eleger um vereador falando de direito penal, que não é competência. Para não se eleger um prefeito falando de direito penal. Para não se eleger um prefeito falando, por exemplo, de lei trabalhista. Porque lei trabalhista não é competência do município. O prefeito precisa dizer o que é competência do município. E aí nós conseguiríamos pegar quem são aqueles que realmente são compromissados com o cargo para o qual estão se propondo ou se candidatando. Porque como que um vereador que vai votar lei municipal se candidata e fala que ele é contra o crime? Todos nós somos contra o crime. Claro. Mas não tem como um vereador lutar contra o crime. Porque o vereador ele tem a competência da vereança municipal. E a luta contra o crime é uma luta do Estado e da União. Então, se nós entendêssemos melhor a competência de cada profissional, nós iríamos exigir do profissional aquilo que ele tem que nos dar. É como, por exemplo, você ir ao médico que é pediatra para tratar do seu avô. Então nós precisamos saber o que cada departamento faz e o que cada departamento se dispõe a fazer, cada cargo, para a gente saber se aquele cargo pode ou não dar o que está nos prometendo. Perfeito. A gente não sabe nem a diferença de GCM, Polícia Civil e Polícia Militar, doutor. Exatamente, exatamente. Falou E tudo. isso tem sido objeto de discussão jurídica no Poder Judiciário, uma discussão bem ampla, mas o que a gente sabe é que são polícia. Então a gente tem uma ideia de que é autoridade policial, todos são autoridades policiais. Veja bem, a minha ideia não é de influenciar as pessoas a fazerem o que elas quiserem, mas é de que elas terem uma melhor compreensão. Pode o policial militar me mandar abrir e desbloquear meu celular? Pode o policial da GCM dizer que quer olhar meu celular para ver o que tem no meu celular? Ele pode fazer isso sim ou não? A gente precisa ter uma compreensão melhor se ele pode fazer isso. Não, ele não pode. Porque para entrar no celular e quebrar o sigilo telemático de alguém, precisa de uma ordem judicial. Se você acha que eu estou cometendo algum crime, você precisa ser capaz de verificar o cometimento desse crime só de olhar para mim ali na minha atitude. Agora, você precisa entrar no meu celular para verificar se eu estou cometendo um crime, então isso já é um trabalho investigativo. O poder de polícia ostensivo, como o da Polícia Militar, não pode fazer esse serviço. Isso para dar um exemplo. Eu não sou da área penal e também não estou querendo me arriscar aqui a dar aconselhamentos penais sem ser da área. O que eu estou querendo dizer é que é importante que as pessoas conheçam os seus direitos e os limites daquilo que elas podem exigir e que elas podem esperar do outro. Quando um candidato à presidência da República diz que vai, por exemplo, mudar uma lei, a gente precisa pensar, é essa a competência do presidente? Quando o presidente da República diz que vai fazer determinada coisa, vai mudar a maioridade penal, por exemplo, a gente precisa se perguntar, mas o presidente tem esse poder? É o presidente que vota isso? É o presidente que pode trazer essa proposta? Porque senão a gente é levado pelas promessas que todos nós concordamos. Todos somos contra o crime, contra a corrupção, todos queremos um Estado mais eficiente. A questão é, dentro dos limites da sua competência, o que você fará para a minha vida ser melhor?
E o prefeito, o governador, o presidente podem fazer muito. Assim como o juiz de direito, o juiz federal, o advogado, o médico. Todos nós podemos fazer muito. Todos vocês que trabalham e que constroem e que contribuem para este país ser um país pujante como é, todos vocês podem fazer muito. A questão é que nós precisamos entender as nossas competências para a gente fazer dentro dos limites daquilo que estamos preparados e que nos propusemos. Interessante. Doutor, eu gostaria que tanto o senhor como a Daniela depois também deixasse aí uma mensagem para os nossos, as pessoas que estão nos assistindo, deixaram uma mensagem, a Daniela também deixar uma mensagem. Nós estamos aqui hoje com dois grandes personalidades formados, Daniela, economista, o senhor advogado, é uma pessoa de sucesso. Cada um de vocês deixasse uma mensagem para o nosso público. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, mandar um abraço a todos os meus amigos, todos os meus colegas profissionais. Quero deixar um abraço especial a você, Arsênio. Obrigado pelo convite, de verdade. Vai voltar mais Quero vezes. agradecer também a Daniele pelos comentários, pelas oportunidades aqui de perguntas. Agradecer ao staff aí, na pessoa do Abner, que contribuiu tanto aí para essa gravação e para essa produção. Mas eu quero deixar um convite especial para todos os telespectadores e para nós que estamos aqui. Não desistamos do Brasil. Não vamos desistir deste país que é a nossa terra. Independente da sua origem, independente se você tem pais ou família de origem espanhola, italiana, africana, nós somos a terra de todo o mundo. Porque aqui nós temos pessoas do mundo inteiro. Mas essa é a nossa terra. Esse é o nosso país e é o nosso povo. E eu acredito muito neste país. Reforça suas redes sociais também para nós. Eu agradeço. A Douglas.advocacia é o nosso Instagram. Nós temos um escritório de advocacia aqui no centro de Guarulhos e ficamos à disposição aí para tirar dúvidas, caso seja necessário. Agradecemos o convite e iremos voltar. Pode contar com isso. O seu endereço de escritório? O endereço do escritório fica na Rua João Gonçalves, número 484. Perfeito, cidade de Guarulhos. Cidade de Guarulhos, no centro. Agora, Daniele, manda uma mensagem para os nossos, para as pessoas que estão nos assistindo, nossos telespectadores, que chamam internautas, né? Sim. Já disseram uma vez, né, que basta que os bons se calem para o mal imperar. Então, por favor, se você é bom, dá seus pulos, faz alguma coisa. E isso é muito importante o que o doutor falou, que ele trouxe aqui. A gente precisa fazer, mesmo que seja pouco, mesmo que seja o que você puder, vai fazer diferença na vida de alguém, né? E não espere estar pronto, não espere a perfeição, não espere o momento ideal, apenas comece, que isso já vai dar muita diferença, né? Hoje a gente tem, poucos seguidores, mas já teve um momento que a gente não teve nenhum, a gente começou. E quantas vidas já não foram impactadas, quantas vidas a gente já não recebe um feedback e como isso é valioso, né? De alguma diferença, ou seja, graças a isso eu não pago mais tarifa bancária, ou graças a um convidado que o senhor Arsênio trouxe aqui, você aprendeu alguma coisa, graças ao doutor hoje você sabe que você consegue fazer muitas coisas pelo Gov, entendeu? Então, e você? O que você pode fazer de diferente na sociedade e que tá aí escondidinho, né? Se mostra. Perfeito, obrigado então, doutor, e as portas estão abertas, vamos voltar mais vezes, que valeu a pena o nosso bate-papo. Obrigado, Daniele Bonfim, economista, doutor Alain, advogado, eu, Arsênio Tardio, vou me despedindo por aqui, agradecendo a presença de vocês, né, pedir para a câmera focar todos nós aqui juntos, e agradecendo desde já ao Abner, nosso produtor, que está comandando aí nossas entrevistas, nosso bate-papo. Obrigado a todos, até o próximo vídeo. Agora apareceu todo mundo. Muito obrigado a todos, você do Brasil, em qualquer país do mundo. Onde chega a internet, nós estamos chegando. Obrigado mesmo e obrigado por ter nos permitido entrar nos seus lares e nos seus aparelhos. Obrigado. Obrigada. No ar, neste canal, Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal.